Critério Sustentável, o podcast para falarmos tudo sobre gestão pública e sustentabilidade. Olá, eu sou a Kathleen Feitosa Scartesini e esse é o canal de entrevistas Critério Sustentável. Um espaço para discussão das práticas de sustentabilidade em todas as suas dimensões, na administração pública, mas também no mercado privado, mas também em organizações da sociedade civil. Aqui todos são convidados, todos têm espaço de falar. Eu estou aqui com a minha parceira Isabela Brito, que hoje vai me acompanhar, e mais uma entrevista top com especialistas em sustentabilidade, especialistas em gestão pública. Esse momento é fruto de um trabalho voluntário do grupo GPS, Gestão e Parceria Pública e Parcerias Sustentáveis, que reúne pessoas interessadas nessa temática e conta com o apoio de Kiko Scartesini, meu marido, um beijo para você, e a Omni Vídeo Produções, que sem eles esse momento não estaria acontecendo. Acesse as nossas redes sociais pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelo YouTube e se mantenha atualizado com as últimas matérias a respeito dessa temática que é tão especial em nossas vidas. Antes de começar a nossa entrevista, eu vou fazer a minha autodescrição para que as pessoas que têm dificuldade visual possam me imaginar. Eu sou uma mulher branca, 50 a mais, com um largo sorriso no rosto. Hoje estou com uma blusa azul e um colar bastante colorido, bem feliz por estar recebendo o nosso entrevistado de hoje, com cabelos castanhos à altura dos ombros. Bom, essa é uma edição comemorativa. Nós estamos celebrando 50 episódios do Critério Sustentável. E eu não poderia estar mais feliz ao lado da minha parceira, né? Porque nós estamos recebendo aqui um convidado mais do que especial. Alguém que eu aprendi a admirar por sua dedicação e trajetória profissional, dedicadas à gestão pública. Alguém com quem eu tenho aprendido muito, sempre que eu tenho oportunidade de ouvi-lo. Quem está para discutir hoje gestão sustentável é o ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia. E o nosso tema de debate é governança sustentável. O ministro Anastasia, ele é bacharel em Direito, mestre em Direito Administrativo pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, afinal de contas ele é mineiro. Faltou o pão de queijo aqui, professor, local onde ele lecionou durante muitos anos. O professor também lecionou nessa universidade, foi senador em Minas Gerais, vice-presidente do Senado Federal, autor e relator de importantes leis e emendas constitucionais. Antes disso, foi governador de Minas Gerais, vice-governador e secretário de Estado de Planejamento e Gestão e Defesa Social. No governo federal, foi ainda secretário executivo do Ministério do Trabalho, do Ministério da Justiça e atualmente é professor em várias instituições de ensino superior, uma das quais o IDP, na qual nós tivemos oportunidade de nos conhecermos melhor e eu tive a coragem de convidá-lo para vir ao Critério Sustentável. Professor, uma gratidão imensa por estar recebendo o senhor aqui conosco. O senhor não faz ideia de como eu, como sua aluna, né, em primeiro lugar, lhe admiro demais, como já disse, e em segundo lugar, a satisfação de recebê-lo aqui num espaço que gera conhecimento gratuito para as pessoas, isso não tem preço. Muito obrigado, Kathleen. Eu estou muito animado, entusiasmado, porque eu estou percebendo em você, de fato, uma energia extraordinária, ainda mais nessa edição comemorativa, 50 entrevistas. Parabéns, o canal já está mais que consagrado. Quero, então, agradecer muito a você, a Isabela, ao Kiko, o convite feito para estar aqui no canal, discutindo, não é, temas tão relevantes quanto a gestão pública, a sustentabilidade, temas de governança, temas que muitas pessoas não imaginam a relevância que tem no seu dia a dia. Então é com muita honra, satisfação e alegria que venho aqui ter essa acolhida tão fraterna, tão liana, que ambas estão me dando aqui juntamente com o Kiko para participar dessa entrevista. E aproveito essa fase inaugural então para também fazer a minha autodescrição.
que sou um homem branco, 60 a mais, cabelos grisalhos, visto um paletó escuro, camisa branca, uma gravata preta e branca, em homenagem ao meu time de coração, o Clube Atlético Mineiro, e uso óculos, e estou aqui às ordens para nós conversarmos, então, consigo e com a Isabela, para nós trazermos aqui temas muito importantes sobre as questões não só da licitação, do critério sustentável, mas também da gestão pública e da própria reforma do Estado, que são temas que estão, digamos assim, na agenda nacional tão relevante do Brasil nos dias de hoje. Ministro, professor, que honra tê-lo aqui. Como a Keké já falou aqui inicialmente, né, somos a Keké atualmente no doutorado, mas fui sua aluna no mestrado. E como é gratificante ter uma aula, aprender contigo. É uma satisfação enorme tê-lo aqui, né? Bem-vindo. Eu gostaria também de fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, 50 a mais, cabelos longos, claros, estou trajando um casaco preto e branco. Bom, mas já dando início, então, à nossa entrevista, o senhor teve uma oportunidade de atuar em diversas frentes, como a Kathleen trouxe aqui inicialmente, como ministro de Estado, governador, senador e agora ministro do TCU. Ou seja, o senhor transitou aí por todos os poderes em diversos cargos, né? De que forma essa trajetória multifacetada influenciou sua compreensão sobre os desafios da gestão pública e como sua vivência prática dialogou com a relatoria da nova lei de licitações e contratos e agora como ministro do TCU? Muito obrigado também, Isabela. Eu fico muito feliz igualmente em revê-la. Aliás, não tinha dito na primeira etapa como fiquei feliz de ambas terem sido minhas alunas do IDP, excelentes alunas, aliás, com muito entusiasmo, que é muito importante, porque o professor, ainda mais o professor já experimentado como eu, não por qualidade ou conhecimento, mas pelo tempo de casa, né, 40 anos dando aula, você já consegue desenvolver uma capacidade de identificar aqueles alunos que têm interesse na aula. Isso é muito importante, porque o aluno manifesta isso no olhar, no sentimento, nas perguntas, na forma de se relacionar com o professor. Isso é a maior valorização que nós temos. Não é a remuneração, é muito mais mesmo aquele entusiasmo que o professor percebe no aluno que está ali auferindo conhecimento e também reciprocamente oferecendo conhecimento ao aluno. Então, agradeço muito mais uma vez a oportunidade e, respondendo à sua indagação, eu digo com muita tranquilidade que eu fui muito privilegiado, né? Deus me abençoou com essa possibilidade de fazer uma carreira que eu escolhi de uma coisa que eu gosto, desde a faculdade de Direito, desde aluno da faculdade. Eu me graduei já exatamente 42 anos atrás, quando eu me dediquei, ainda no curso de graduação, ao direito administrativo. Eu identifiquei ali um gosto maior pelas questões da administração pública, porque não só venho de uma família de servidores públicos, mas tive professores com essa vocação. E senti em mim, desde o início, essa vocação, a vontade de servir, de trabalhar coletivamente. Então, eu logo adentrei o ramo da administração pública, do qual o direito administrativo, evidentemente, é, vamos dizer assim, um instrumento legal para os seus institutos, para a sua implementação. E tive uma longa carreira no Executivo de Minas Gerais, depois vim para o governo federal, como é que foi dito, trabalhei no presidente Fernando Henrique Cardoso, depois voltei para Minas, continuei trabalhando com funções técnicas, quando de repente, sem nenhum planejamento e sem imaginar isso em qualquer momento de minha vida, fui convocado para funções políticas, não é? Quando me candidatei a vice-governador, depois candidatei ao governo e depois ao Senado da República. E agora volto um pouco a funções mais técnicas como ministro do TCU. Acredito que essa experiência larga e diversificada, e no mesmo tempo, breve parênteses, durante todo esse período lecionando. Eu não deixei de dar aula em nenhum momento. Então significa que, de fato, eu tentava sempre me, digamos assim, acompanhar as modificações da doutrina, da jurisprudência, ficar inteirado dos assuntos e, mais importante, o relacionamento com os alunos, como eu disse, nessa retroalimentação de conhecimento, de indagações e até para perceber na sociedade quais são ou quais eram os temas mais relevantes, porque se você fica isolado e não convive com os mais jovens, você tem uma tendência a ficar até, me desculpa a expressão, um pouco neurastênico, digamos assim, porque você fica ali enclausurado, né? Você vai se afunilando. Então é importante a aula por esse aspecto. Então, durante toda a trajetória no exercício das funções públicas, eu dava aula.
Então, eu consegui conciliar. E digo sempre, Isabela, que eu não sei se é uma benção ou não, mas um professor de direito administrativo na sua origem, que se elege governador de um estado, depois vai ao Senado e depois ao Tribunal de Contas, significa a minha obrigatoriedade, pelo menos a minha responsabilidade moral, de tentar ao máximo aplicar o que eu ensino, os ensinamentos, a doutrina, no meu dia a dia. Então, isso sempre me pautou, porque eu sempre tive muito amor à verdade e tenho horror à hipocrisia. Então, você diz uma coisa e faz outra. Isso, de fato, é algo que não conduz com a minha personalidade. Então, eu sempre me esforcei, sabendo que é muito difícil, porque a doutrina, não é, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Mas, felizmente, acredito que durante essas 4 décadas de trabalho, nós conseguimos aplicar muitas coisas que eu imaginava, que eu estudava, que eu recebi dos meus professores, que eu recebi de ensinamentos, e que isso conseguiu ser transformado em ações práticas, não só depois em leis, em emenda constitucional aprovada, mas, sobretudo, nos programas e planos de governo que implementamos. Isso eu acho muito positivo, eu tenho, vamos dizer assim, essa tranquilidade intelectual, essa consciência tranquila que me esforcei nesse sentido. Então, acho que a experiência prática me ajudou muito durante esse período, especialmente agora no controle. Por que motivo? Porque o controle, que pode ser tradicionalmente judicial, ou do Ministério Público, ou dos órgãos administrativos, como é o Tribunal de Contas da União e dos Estados, ele se exerce sob a administração. E o controle acontece sobre o quê? Sobre fatos reais. O controle não acontece em tese, não é? O controle é prático, é realista, é material. Então, você analisa casos concretos, que envolve pessoas, envolve interesses, envolve debates, envolve dúvidas, envolve serviços públicos prestados, envolve educação, saúde, segurança, infraestrutura. Então, se você fica numa função, digamos, puramente acadêmica, extremamente tecnicista, sem nenhuma sensibilidade de reconhecer o que aconteceu no fato, você fica, na realidade, um pouco alheio a uma solução adequada. Desse modo, acho que a minha experiência, especialmente no Poder Executivo, quando eu vou para esse controle, eu, como já sentei na cadeira, e falo até com tranquilidade, porque eu nunca fui objeto de uma ação de improbidade, nem um problema do Tribunal de Contas no meu tempo de governo, então eu acho que eu tenho essa sensibilidade. Inclusive, digo isso nas reuniões do colegiado do Tribunal de Contas. E também temos outros colegas lá que exerceram as funções parecidas, para mostrar que não pode ser, como diria assim, a ferro e fogo. Não é porque nós temos, temos circunstâncias que devem ser. Sim. E eu coloquei tudo isso, a gente falar da legislação que você perguntou, eu coloquei tudo isso na minha proposta da LINDB. Eu sou muito orgulhoso de ser o autor da LINDB, porque a LINDB é aquela lei, a 13655, que de fato, primeiro, tenta separar o joio do trigo, né, quando o gestor age de boa fé ou age de má fé. Vamos punir aquele que age de maneira fraudulenta, com má fé, de modo ilícito, aquele que foi com dolo, mas aquele que erra, como todos nós erramos, quem não erra? Só não erra quem não faz. E na licitação, que vamos falar daqui a pouco, há muitos erros, porque é um processo de alta complexidade. Exato. Então, nesse caso, a LINDB veio e para dar sustentação, para dar conforto, para dar segurança jurídica, para dar um ambiente, quer para o gestor, quer para o setor privado, poder fazer investimentos, poder planejar, poder ter previsibilidade da sua ação. Então, a LINDB tem esse grande objetivo, esse grande desiderato, e eu fico muito feliz de ter dado início a esse projeto e acompanhado bastante. É claro que é sempre uma solução coletiva, um trabalho coletivo, mas eu tenho muito orgulho dele. E aí, já estendendo muito, me desculpe, mas já indo para a lei de licitação, a licitação, o que significa na prática? É o instrumento mais ágil da realização do interesse público. A licitação hoje, Kathleen e Isabela, os especialistas indicam que 15%, cerca de 15% do PIB é relacionado à licitação. Então, são trilhões de reais. É o poder de compra do Estado. E que na parte de sustentabilidade, o critério sustentável é um canal que se dedica a esse tema de maneira graciosa, voluntária, com tanto empenho, isso é fundamental. Porque o poder de compra do Estado pode ser usado nas compras verdes, por exemplo, de modo positivo. E a lei se preocupou com isso, como nós falaremos. Mas então, no momento que nós vamos redigir a lei de licitação, nós afastamos um pouco, no Congresso Nacional, a ideia da lei velha, a lei anterior, que era a lei 8666, cujo número eu sempre falo não é um número muito bonito, não é? Ele é um pouco negativo, sob o ponto de vista bíblico, mas afastar a lei anterior, porque a lei anterior é extremamente formalista,
muito procedimental, muito detalhada, e não se incomodava com o mais importante do serviço público, que é o resultado. O serviço público não quer saber de forma. O cidadão mais humilde, a pessoa que está ali precisando de educação para o filho, de saúde para os seus pais, de segurança para sair na rua, ele precisa de quê? De resultado, coisa concreta. Então, a lei de licitação despiu bastante, a nova lei, essas funções, essas características de formalidade, para ser uma lei vocacionada ao resultado, à efetividade da ação do governo, do poder público, em prol dos serviços públicos e das políticas públicas. Então, toda a experiência que eu tive, eu levei nessa discussão, juntamente com todos os demais senadores e deputados. Foi uma lei que demorou 5 anos para ser votada entre o Senado, Câmara, Senado de novo, com muitas comissões, muitas audiências, participação ativa da sociedade, doutrina do Tribunal de Contas da União, dos Estados, do Supremo Tribunal. Então, foi um trabalho coletivo, áreas econômicas importantes. Então, nós temos orgulho que foi um trabalho muito aberto e muito democrático. E acho que a experiência minha e de tantos outros contribuiu para uma lei muito mais razoável, inclusive porque eu a considero uma lei irmã siamesa da LINDB, porque elas têm a mesma concepção de resultados e que nós queremos o quê? É melhorar o serviço público. Eu fiquei muito feliz. Desculpa, Bela, você quer falar alguma coisa? Perfeito. Nós ficamos muito felizes. Vou aqui incluir todas nós nessa minha colocação, professor. Algo que nos chamou bastante atenção na 1433 é a responsabilidade da alta administração em todo esse processo de compras e aquisição. E um dos pontos que a gente trata dentro da sustentabilidade é justamente a sustentabilidade institucional, é a governança sustentável. Né? Porque nós não temos uma dimensão apenas na sustentabilidade, temos a dimensão institucional, ambiental, política, econômica, territorial, enfim, o tripé da sustentabilidade, quando surgiu lá em 1994, esse conceito já veio evoluindo, né? Por meio de estudos que demonstraram que a sustentabilidade é um termo plástico, é um termo dinâmico, né? E nesse arcabouço que a lei trouxe, dentro do parágrafo único do artigo 11, eu vejo ali a governança sustentável muito forte. Né? E ela consagra alguns princípios como planejamento, gestão de risco, transparência e sustentabilidade, sem os quais é impossível a gente ter um processo produtivo. Nós gostaríamos de saber, na sua visão, como esses pilares podem transformar a cultura da administração pública brasileira e que mecanismos de governança são indispensáveis para que esses princípios não fiquem apenas no normativo, seja apenas uma lei bonita de ler, né, mas muito difícil de praticar. Sua ponderação, Kathleen, ela é totalmente procedente. A sua preocupação existe e a nossa também. Por uma recomendação até de vamos dizer assim, acórdãos, entendimento do Tribunal de Contas da União, antes da elaboração da lei, já havia a recomendação de que o Instituto do Planejamento, que alberga essas ponderações que você tão bem colocou, fosse uma das colunas vertebrais da legislação nova que seria feita sobre a licitação. Porque o mal mais grave, de fato, é a falta de planejamento e governança que, como eu disse, abrange todos esses aspectos que você mencionou. Inclusive, foi colocado, portanto, na lei que a alta administração é a responsável, porque normalmente o chamado agente de contratação, aquele pregoeiro que está lá na ponta, ele não tem o poder político, o poder hierárquico, a capacidade de determinar o planejamento. E como no Brasil nós não temos cultura de planejamento, e infelizmente nós temos de estimular isso legalmente e até, infelizmente, mostrando que a ausência desse planejamento pode levar à responsabilidade do gestor da alta administração. Temos já acórdãos posteriores à lei, ou seja, depois de 2021, do TCU, que determina que, se comprovado que falhas repetidas, reiteradas, equívocos, prejuízos realizados ao erário em razão de ausência de planejamento, pode levar à responsabilidade da alta administração.
Por coincidência, eu tive outro dia no interior de Minas Gerais uma reunião com muitos prefeitos. Já tinha tempo que eu não tinha reunião assim com prefeitos, falando sobre a lei de licitação. E eu falava isso, que os prefeitos ainda não perceberam que a responsabilidade para criar um ambiente propício ao planejamento não é do servidor que está lá na ponta preparando o edital e fazendo o pregão, é dele. É da alta administração. Então, você tocou no ponto fundamental. O que nós temos de modificar, e a lei ajuda, mas não resolve, é a cultura da sociedade brasileira em prol do planejamento institucional, planejamento econômico, planejamento que envolve sustentabilidade. Como você bem disse, é uma evolução de conceitos. O planejamento hoje é muito mais largo do que foi no passado. E ele, como disse, ele é elástico, ou seja, ele se adapta à realidade. Eu digo sempre que é tailor-made, né? Ser feito sob medida. Determinada circunstância, há uma solução específica para aquele caso. Mais uma vez, a relação da LINDB, que fala da circunstância do gestor, com a lei de licitação. Então, acredito que esses pilares são os fundamentais. Eu sempre digo que, basicamente, são as 3 ideias força que estão na lei. O planejamento, cada um englobando, claro, diversos desdobramentos. O planejamento, a governança e a parceria com o setor privado. Porque a parceria também tem que ser mencionada, porque o setor privado é elemento indispensável na licitação. Se eu estou contratando o setor privado, eu preciso que ele tenha confiança, fidúcia, tranquilidade, harmonia, convergência, boa-fé recíproca para implementar aquele serviço, aquela atividade. Então, acho que esses 3 pilares foram a grande concepção. Mas, anterior a eles, repito e reitero, corroborando integralmente com a sua observação. Se nós não mudarmos um pouco a cultura da nossa sociedade para um patamar um pouco mais alto de civilidade, percebendo na alta administração, nos diversos esteios da administração, no setor privado e nos agentes políticos também, a importância do planejamento, nós teremos dificuldade de criar, você vê, de critério de sustentabilidade. Porque como que eu vou falar em sustentabilidade se não há planejamento? Quais são os passos necessários para isso? Então, se cogita no Brasil, vamos aumentar as exportações. Todos aplaudem, é importante fazê-lo. Mas como? Não adianta chegar só, vamos dobrar a produção de café, de soja ou de milho. Como é que exporta? E para fazer o porto? Como é que nós vamos fazer a chegada lá? Vamos usar hidrovias? Se há hidrovias, há questões de sustentabilidade, porque nós não podemos também, ao usar uma forma de transporte, destruir o meio ambiente que está ali ecologicamente equilibrado. Sustentação relativa à energia, que é um dado fundamental hoje, tanto se diz sobre a transição energética, o mundo inteiro discute isso, e o Brasil tem uma posição a cavaleiro, porque temos várias alternativas, mas se não houver planejamento, o que vai acontecer? O que o Juscelino falava lá atrás, a pior energia não é a cara, é que não tem. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Essa cultura que nós insistimos muito. Agora, eu fico otimista. Eu acho que hoje, em 2025, o ambiente é muito mais propício do que quando surgiu o conceito em 94. Ou seja, em 31 anos, nós evoluímos muito a sociedade, os órgãos governamentais. Estamos ainda distantes do ideal, é claro, do patamar de outros países. Mas acho que chegaremos a uma boa posição. Eu ainda me tomo alguns sustos, ministro. Vamos botar fogo no parquinho. Claro. Com a ausência de planejamentos estratégicos que possam trazer materialidade a toda essa vontade do legislador, do gestor em fazer. Ainda nos deparamos com algumas instituições, né, Bela, que não fizeram o seu plano estratégico, não sabem o que é objetivo estratégico. Então, não tem a sustentabilidade, sob o ponto de vista da governança, no seu cerne. Como materializar isso, ministro? É pura verdade, sabe por quê? Porque nós estamos ainda sob o império do imediatismo. O que acontece? Nós somos muito assodados, somos apressados. E eu até não vou criticar, porque como a minha experiência mostra, eu já fui do executivo, governei um estado do tamanho de Minas Gerais, e o agente político, a alta administração, sofre, Isabelle, de uma pressão imensa das próprias sociedades que não percebe a importância do planejamento e não quer pensar em fazer um sacrifício hoje para usufruir amanhã. Ele quer hoje, ainda que o hoje signifique penalizar o amanhã. No Brasil, ao contrário de outras sociedades, nós não temos o hábito, de fato, de poupança, de planejamento, de uma orientação mais propícia. Atrapalha muito, por exemplo, a questão da educação. A pessoa quer saber do hoje.
e um pouco egoísta também, que ela pensa muito em si e não no todo. Não há uma solidariedade social em políticas públicas no Brasil. Então, mudar esse comportamento não é fácil. É uma realidade. Nós temos de investir muito em educação, programas sociais, de inclusão das pessoas, de uma maior sensibilidade. Mas é claro que são as lideranças políticas que devem ser inspiradas nesse modo, é que são as principais responsáveis na condução desse processo. Quando eu falo liderança política, não é liderança política partidária, são as lideranças que todo país tem, que estão no mundo governamental, estão no mundo privado, no mundo acadêmico, no mundo sindical, no mundo dos estudantes. As lideranças têm de se sensibilizar por isso. Por isso, cada dia mais eu reitero a importância do debate, dos eventos, dos congressos, de termos discussões, seminários, a possibilidade de debatermos, parlamentarmos, que infelizmente hoje o ambiente do Brasil não é propício a isso, porque como há muito radicalismo, há muitas contradições, as pessoas estão se afastando de conversar e, ao contrário, estão se entrincheirando em determinados nichos como se fosse a Primeira Guerra Mundial, mandando bomba de um lado para o outro, sem pensar na construção de um futuro comum a todos. Então, esse imediatismo é que prejudica. E você tem toda a razão. Eu fico pasmo de perceber instituições até sólidas, conhecidas, que não te perguntar lá qual é a sua agenda, qual é a sua prioridade, quais são as ações que você está tomando para ter esse órgão ou essa entidade, essa instituição, daqui a 10, 15, 25 anos. A pessoa abre o olho assim, abre até a boca, assustado, porque não pensou nisso. Por quê? Porque ela está sendo cobrada hoje para entregar amanhã uma determinada coisa pequena, paroquial, como se diz. Isso, infelizmente, não é possível. Ministro, eu queria voltar na sua fala, quando o senhor traz assim, que a nova lei de licitações ela tem foco em resultados. E eu concordo com o senhor. Já ali no artigo 11, quando ele fala da governança, que deve ser estruturada para se alcançar aqueles objetivos, ela traz ali, falando também que essa mesma governança tem que assegurar que esse processo seja mais eficiente, mais eficaz e efetivo. Né? A gente tem a gestão de riscos, né, que é para assegurar também, né, estamos falando de gestão, para a gente focar no que é essencial, mas também a gente fala da gestão por competências, lá no artigo 7º. Né? O 69 fala dos controles internos, também focado em riscos, tudo, a gente está falando de uma estrutura de governança para alcançar melhores resultados com licitações. As licitações rodam com ou sem planejamento. Quando a gente fala de planejamento, como a Kathleen trouxe anteriormente, planejamento estratégico, a gente está falando de mecanismos, instrumentos de gestão para a gente alcançar resultados. Recentemente, eu ouvi do senhor, e foi a primeira vez que eu ouvi de uma autoridade, e eu estou falando de alguém, eu labuto diariamente com as licitações e contratos em um órgão que tem governança, em contratações e governança institucional. Mas que eu também sinto da sua fala, e o senhor trouxe o seguinte, que de nada adianta termos uma legislação, vou trazer a sua fala, de nada adianta termos uma legislação perfeita se não tivermos uma estrutura administrativa e pessoas qualificadas para aplicá-la. E eu concordo muito com isso, porque assim, a governança traz o guarda-chuva, pode ter um planejamento estratégico muito robusto, pode ter diretrizes muito robustas, a legislação está aí, é uma legislação que vem aprimorada com vários mecanismos de gestão, mas nós precisamos então formar gestores, formar pessoas. E aí eu gostaria de ouvir do senhor, como que o senhor avalia na prática a capacidade da administração pública, desse contexto também, não só das contratações, mas a capacidade da administração pública, porque a contratação, na verdade, é um processo operacional que é o desdobramento dessa gestão. A gente vai contratar melhor se nós tivermos uma gestão muito bem estruturada. Como que o senhor avalia essa capacidade para utilizar esses instrumentos e transformar essas contratações de modo a entregar com mais eficiência e efetividade, eficácia? Isabela, você toca no tema que eu sempre gosto muito, que é o elemento humano. Não é verdade? Pessoas. O elemento humano, as pessoas, elas são imprescindíveis. Claro que nós temos inteligência artificial, temos os robôs, tudo isso cada dia mais presente, com certeza vai adensar ainda mais. Mas nós não podemos em nenhum momento prescindir das pessoas. Eu me lembro que quando a lei estava sendo ainda debatida no Congresso, o professor Jacobi, que é um dos grandes nomes do direito administrativo, especialista em licitação, esteve comigo, ainda estava no Senado, e me disse: Anastasia, só esse artigo aqui da gestão por competência já vale a lei.
não é? Juntamente com a segregação de funções. Por que motivo? Porque você tem ali um comando normativo que determina que as pessoas têm de ter preparo, atribuições, têm de ter conhecimento, condições de fazer. Porque nós não podemos também impor a um determinado servidor, um determinado agente, uma obrigação que ele não tem a capacidade mínima de fazer. E nós sabemos que a licitação não é um procedimento simples. É um procedimento complexo e mais do que complexo, ele varia, como eu disse, caso a caso. Os casos não se repetem, as dificuldades. Então, você tem, além de ter conhecimento, você tem que ter tirocínio, capacidade de resolver o caso concreto, com base no seu conhecimento, na sua experiência, sem nunca ter havido um caso como aquele. Eu imagino que no caso de medicina isso deve acontecer também, das cirurgias, aparecem lá situações anômalas. Então, isso tem que ser feito de modo muito claro. Então, esse é o grande ponto que nós temos de investir muito. E como eu disse há pouco, eu nunca gostei de ser hipócrita, eu sempre, nas funções governamentais que exerci, sempre prestigiei muito a qualificação. Não sei se sabem, me permita aqui a breve propaganda, Minas Gerais tem a melhor escola de governo do país, da Fundação João Pinheiro, que nós criamos 30 e tantos anos atrás, que é uma escola que forma gestores públicos, que hoje estão espalhados não só em Minas, mas no Brasil e no mundo. Pessoas jovens, moças e rapazes altamente preparados, muito bem qualificados e que têm a vocação do serviço público. A pessoa também tem que ter a vocação. E eles estão realizando serviços muito importantes. Por quê? Nós temos de ter esse preparo colocado. Então, eu acredito que se nós focarmos sempre no elemento humano, sempre será positivo. Agora, não é um procedimento rápido, é claro. Tem que ter paciência. Então, você tem, como disse, uma organização que tem governança, que tem estrutura, que tem os meios. É como se você tivesse um carro importado, com boa gasolina, que ele te dá todas as informações do computador de bordo. Você tem tudo, você sabe tudo. Agora, quem vai dirigir o carro? O mesmo carro não tem motorista, como hoje existe, você tem que ter uma pessoa ali para saber usufruir daquelas informações, analisá-las e pensar no dia seguinte. Porque isso a inteligência artificial não vai fazer. Quem vai ter a sensibilidade de discutir, num caso concreto, qual a melhor saída de sustentabilidade para uma comunidade pequena que discute a dúvida entre a sua sobrevivência e a manutenção de um acervo patrimonial que tem ali, por exemplo. Então, tem que haver um conhecimento muito profundo e saber qual é a realidade, qual o perfil, qual a questão demográfica, quais são os investimentos possíveis, quais são as consequências da decisão de A, B, C. Então, isso não se substitui, infelizmente, por máquina. É só mesmo a gestão por competências, o preparo. E isso é a responsabilidade de quem? Não é do setor privado, é do setor público. Por isso a importância do Estado. Eu defendo sempre o Estado. Todo professor de direito administrativo, né, que defende o Estado, senão nós não tínhamos profissão. Então, agora, não é o Estado onipresente, opressor, o Leviatã de Hobbes, não. É um Estado realista, é um Estado que agrega, que protege, que orienta, que prestigia o planejamento, que faz a inclusão das pessoas, que cria critérios de proteção não só ao ser humano, aos seres viventes, aos animais, ao todo o meio ambiente, a que possibilita, de fato, a felicidade. Então, eu acho que esse deve ser o foco. Por isso, o investimento em pessoas é tão importante na gestão pública. Nós não teremos a governança plena se nós não percebermos que, a par de todos esses critérios modernos que eu aplaudo, de acompanhamento, de metas, resultados, critérios de gestão, avaliação de riscos, tudo que existe com bons critérios e que até excelentes consultores podem fazer, se lá, no núcleo duro daquela organização, nós não tivermos as pessoas que no dia a dia vestem a camisa daquela organização e vão pô-la para funcionar. Porque o próprio consultor entra e sai. Se você não tiver um corpo permanente que funcione, infelizmente, nós não vamos conseguir fazer a entrega. Ou seja, não vai haver eficiência, efetividade e eficácia. E aí nós vamos, infelizmente, ficar devendo resultados ao cidadão. Mas, infelizmente, a gente tem visto, professor, instituições que já começam a passar por uma questão orçamentária delicada, né? Inclusive no âmbito do governo federal, vimos isso recentemente, com um corte na capacitação. É o primeiro a se cortar. É o primeiro? Como é que pode? Né? Se o cerne da instituição são as pessoas, como nós não vamos cuidar das pessoas? É muito triste, é muito triste. E você dá um exemplo, Kathleen, que eu me lembrei aqui quando falo em cortes, nós estamos vivendo uma questão muito delicada que afeta a sustentabilidade, afeta a governança das políticas públicas mais importantes do Brasil, que é a crise das agências reguladoras. As agências reguladoras estão sofrendo cortes orçamentários de pessoal que está inviabilizando o seu funcionamento.
Agora, no mês de junho, nós votamos as contas no Tribunal de Contas, as contas do presidente, cada ministro escolhe um tema para dissertar. O que eu escolhi foi esse, para mostrar que, como está hoje, o modelo de regulação, que é imprescindível para os serviços públicos e que afeta diariamente a questão de licitação, de contratação, de governança, de sustentabilidade e de serviços públicos prestados ao cidadão, a agência não está funcionando, porque ela não tem meios, não tem nem condições logísticas de mandar uma pessoa para fazer uma fiscalização, nem nada. Então, ou seja, há uma inversão de prioridades. E isso nós temos de avaliar, e o tribunal está fazendo um levantamento pormenorizado sobre esse assunto. Realmente. E nisso o papel do TCU, né, seja na aplicação da lei, seja nesse olhar mais sistêmico sobre a administração, é fundamental. Professor, o TCU tem um papel estratégico em toda a implementação da 1433. A gente tem visto acórdãos do Tribunal de Contas que tem reiterado, né, a importância do plano de logística, a importância do plano estratégico, né, e, mais recentemente, né, especialmente no apoio à transição e na orientação dos órgãos públicos, porque ficamos tanto tempo agarrados na 8666, né, que foi difícil, digamos assim, né, fazer essa ruptura. Né? Estávamos todos ainda querendo que a lei anterior se estendesse. Quais têm sido os principais achados da Corte de Contas até agora relacionados à fiscalização da lei e quais os riscos ou fragilidades que o senhor identifica que ainda precisam ser aprimorados ou enfrentados para a consolidação da 1433. Eu sei que estamos ainda novos, né? Temos apenas 4 anos, mas imagino que o senhor, com essa visão sistêmica, é capaz de nos dizer onde é que a gente precisa melhorar. Essa é uma posição também muito instigante que você coloca. Por que motivo? A lei teve, de fato, uma resistência grande no seu início, por medo, desconhecimento. As pessoas na administração pública também, é humano, isso é legítimo, compreensível, elas ficam acomodadas. E elas pensam assim, para que vão ter de estudar tudo de novo, vai mudar procedimento, estou acostumada com isso. Mas houve um avanço legislativo, exatamente para criar novos institutos e modernizar os antigos para oferecer resultados com mais concretude e dar a ele mais segurança. Então, esse foi o grande estímulo da lei. O tribunal já vem aplicando a lei e vem realizando um acompanhamento da sua aplicação. E, para isso, a lei trouxe um instrumento muito válido, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas, onde a obrigatoriedade da União, Estados e municípios e todas as entidades da administração pública licitam colocar ali os seus resultados. Então, com base no portal, nós fazemos uma avaliação muito precisa, como se fosse um termômetro do que está acontecendo no mundo das licitações aqui no Brasil. E já identificamos alguns riscos. Primeiro, o número que todos se espantam. Pasmem todos aqueles que nos escutam. Por que nos acompanham? Por que motivo? Porque de 100% das contratações, tão somente 25% são precedidas de licitação. 1/4. 3/4 são critérios de dispensa, inexigibilidade, credenciamento, o registro de preço por carona. Então, a licitação acaba não sendo a grande regra, o que é o estranho, na verdade, porque a teoria determina que a regra é licitar. Então, nós percebemos desse levantamento que o tribunal está fazendo que já estão havendo algumas distorções. Uma, talvez, a que mais nos preocupa nesse momento é a distorção do registro de preços, exatamente da figura do carona. Porque em algumas localidades, alguns municípios, claro que isso não ocorre no nível federal, mas em alguns estados, inclusive, estão abandonando a licitação para aderir a atas de outras entidades e que são feitas assim, algumas vezes, sem muito planejamento. Então, como é que você vai contratar um determinado serviço, uma determinada obra, que o planejamento não foi feito, com uma licitação foi realizada a 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros de distância, com outras circunstâncias, outras características. Então, isso é um pouco delicado e o tribunal está muito preocupado com isso para evitar que surja uma indústria dessas caronas, desse registro, porque isso vai subverter exatamente o sistema de licitação. Como também o novo sistema que o governo federal criou, bem criado, até o Contrata Mais Brasil no primeiro momento, muito positivo para valores pequenos, mas que não pode se expandir muito, porque sob pena
dos municípios nunca mais licitarem, eles vão só aderir àqueles indicados no grande cadastro do governo federal, como se fosse um Amazon. Na semana retrasada, se não me engano, o professor Marçal Justen Filho publicou um artigo muito duro a respeito dessa plataforma, mostrando os riscos dela, porque significa até uma inconstitucionalidade, porque isso vai abolir a licitação no dia a dia de alguns dos municípios, talvez até na sua maioria. Porque qual que é a tendência natural do ser humano e da administração? Não só no Brasil, é a tendência da acomodação. Isso é perfeitamente da tranquilidade, do menor esforço. Então, se você já recebe aquilo tudo mastigado, para que eu vou fazer licitação? Se eu vou correr risco? Estou falando de uma pessoa que é correta, que é sadia, que é honesta, mas ela recebe tudo pronto, vem tudo do governo federal, vem as minutas. Para que ela vai correr risco e ter trabalho? Então, ela vai aderir. Ela adere e não licita mais. Isso não é possível. Que nós E não o dia que precisar, ela não vai saber fazer. Não sabe fazer. E fica dependente de terceiros. Então, isso não é possível. Então, a gente faz esse alerta. O tribunal tem dado muita atenção a esse aspecto. Talvez é o ponto mais sensível que nós estamos identificando. E é claro, como a lei é nova, na verdade, ela tem 4 anos de vigência da sua aprovação, mas na verdade de vigência são só 2, porque a rigor ela só entrou plenamente em vigência no início de 24, é determinação para que ela funcione positivamente, de maneira ampla, e regulamentando seus dispositivos. Ainda falta regulamentar, por exemplo, o rating dos licitantes, da sua avaliação. Falta licitar ainda de maneira muito clara a questão relativa ao diálogo competitivo, não é verdade? O contrato de desempenho. Ainda são institutos novos na lei que estão sendo criados aos poucos. O seguro-garantia, como o performance bond, né, que é a assunção da seguradora de uma obra ou de um serviço que não foi concluído. Agora tivemos recentemente a primeira episódio em Mato Grosso, com a Tóquio Marine assinando lá como assegurando o contrato do governo do estado de Mato Grosso. Então, são ainda modelos incipientes, como também a solução consensual. Porque até recentemente, até 2015, o poder público não fazia acordo, ia tudo para a justiça. E isso era além de atravancar, criar muitos problemas na justiça com 100 milhões de ações, isso atrasava a realização dos serviços públicos. Com a possibilidade da arbitragem do serviço público e depois a lei de licitação, prevendo arbitragem, mediação, conciliação e os dispute boards, que é a novidade, nós temos de investir nos dispute boards exatamente com qual propósito? Para diminuir a litigiosidade decorrente da licitação. Então, quer dizer, a lei ainda é um bebezinho, digamos assim, pequeno, mas que está sendo muito bem cuidado e que tem um futuro promissor, um porvir muito venturoso. Mas para isso nós temos de evitar que ela seja, digamos assim, mal cuidada desde o seu início e desprestigiada através de contratações diretas que vão, como disse, tornar raquítico. Nós vamos diminuir a musculatura dos órgãos públicos para realizar a licitação, que é o caminho determinado pela Constituição. Daí a necessidade da governança, né, professor? Claro. E aí, da sua fala, retomando até essa capacidade administrativa, né? E agora sobre os órgãos, principalmente os agentes que operam as contratações, buscarem por soluções mais fáceis, né? O senhor falou sobre a complexidade que é fazer uma licitação hoje, né? A adesão que deve ser cuidada em nível de governança organizacional, né, direcionamento, procedimental, tem que seguir o rito. Como que o senhor vê na lei e já voltando também sobre uma questão sobre a insegurança jurídica que se tem no ambiente de gestão, né? Se fala muito em apagão das canetas, mas o que a gente sente muito é a ausência dessa governança direcionando e criando mecanismos. Os muitos mecanismos que estão na lei, por exemplo, são fenomenais, mas a gente ainda está engatinhando nisso. Como que a gente prepara essas pessoas? Como que a gente cria um ambiente de segurança jurídica para que essas pessoas possam operar? Como simplificar procedimentos? Porque assim, o que a gente sente também, dada a complexidade que é realizar uma licitação, o senhor enxerga alguma forma da gente caminhar para uma simplificação de procedimentos na legislação? Como que o senhor vê isso? Bem, Isabela, eu acho que a simplificação é uma das essências da lei, não há dúvida alguma, porque se a lei sucede a 866, que era muito procedimental, nós não só devemos
tender a uma lei menos formal, menos procedimental, mas ela não pode ser também totalmente, digamos assim, com ausência de forma, porque a licitação, por natureza, é um procedimento, um encadeamento de atos, sempre haverá. O mais importante, a meu juízo, não é só a questão do ato, é como se interpreta o procedimento. Porque no momento que você comete um erro e que gera medo, você recua. Então, no momento que o órgão de controle diz, não, esse erro é um erro comum, é um erro excusável, você não vai ser punido por isso. Você está orientado agora a modificar. Até porque hoje, o que acontece na prática? Qual que é o grande gatilho que a humanidade está sendo desafiada? A inovação, que cada dia muda, e muda muito rápido. Como é que você vai fechar os olhos à inovação no serviço público? É impossível. Então, você, para inovar, o risco de errar é muito maior. Não é verdade? Nós discutimos isso no tribunal, quando, por exemplo, discutindo os bancos de fomento, que têm a obrigação de aplicar recursos em atividades inovadoras, que podem fracassar. Uma atividade inovadora, a tendência ao fracasso é possível, muitas vezes até com percentual alto. Isso vai gerar responsabilidade, vai gerar dano. Um projeto de ciência e tecnologia que vai oferecer um medicamento novo, um equipamento novo, que pode não dar certo, mas tem de ser tentado. Então, romper esse grilhão do medo e dizer, tente, não haverá punição por isso, desde que haja boa-fé, que você motive bem. Em sala de aula vocês viram, o que eu insisto tanto? Motivem, justifiquem, comprovem, deixem no processo, para deixar claro que a sua conduta é uma conduta proativa, é uma conduta que você quer demonstrar a sua boa-fé, o seu intuito, o seu objetivo de realizar aquela atividade. E fazer todas as etapas. Por isso o planejamento é tão importante, está tudo ligado. Se eu planejo e digo, os riscos são esses, e a governança está sempre presente, há uma matriz de risco que diz, pode acontecer isso e pode fracassar. Quer dizer, está tudo previsto. Fracassou. Muito bem, não há punição nenhuma. Então, mudar esse comportamento depende fundamentalmente de quê? Reduzir o estresse, o medo no serviço público. Por isso, todas as vezes nós tentamos fazer isso. Toda palestra, voto, inclusive no tribunal agora, nós estamos reduzindo. Vou dar um exemplo. A LINDB, ela determina que quando o cidadão age de boa-fé, mesmo havendo um equívoco, esse equívoco não será mais punido, desde que o equívoco seja leve, evidentemente, não haja dolo nem erro grosseiro. O tribunal anteriormente tinha qual posição? O cidadão faz A. Essa ação A gerou um problema. Então, em razão desse problema, ele vai ser multado, porque agiu mal, e vai ter de ressarcir esse dano. Então, a responsabilidade gerava uma multa e o ressarcimento do erário do dano. Reparação do dano, como é chamado. No momento que vem a linha, fala, multa não tem mais, porque ele não agiu de má fé. Mas continuava havendo o quê? O ressarcimento do dano, que é muitas vezes muito maior do que a multa, o prejuízo que você dá. O tribunal evoluiu e soltamos esse ano o primeiro acórdão, relatoria do ministro Bruno Dantas, 1460, muito correto, que eu aplaudi muito, dizendo o seguinte, sempre caso concreto, tailor-made, né? Que nesse caso concreto se comprova que houve dano, mas não houve nenhum tipo de responsabilidade. Ele agiu 100% inovação, boa-fé, então retirou a obrigação da reparação do dano. Isso foi uma revolução, porque não é a praxe do tribunal. O tribunal, não tem, houve dano, tem que ser reparado. Não. É o risco que a administração também tem de correr. É igual a qualquer negócio. Pode haver um risco. Perfeito. Então, nós temos de diminuir o medo. E diminuindo o medo, nós vamos tornar o procedimento mais simples e mais ágil. Mas para a gente conhecer, para a gente superar o medo, a gente precisa conhecer. Não há dúvida. Por isso, qualificação. Treinamento. Ministro, posso fugir do roteiro? O senhor acha que o gestor como que eu faria essa pergunta? O gestor precisa assumir o protagonismo da gestão? Não. Eu sempre fui dessa tese. Eu sempre defendi isso. Está faltando gestão. Né? Eu acho que o problema disso, tantos anos e anos, estou repetindo, o problema maior do Brasil, na minha opinião, não é um problema político, não é um problema... claro que tem corrupção, tem que ser combatido, temos problemas de toda a natureza, mas o problema maior é a falta de enfoque da gestão pública.
Porque se a gestão pública fosse o cerne das preocupações e houvesse um investimento grande em gestão, é claro que nós teríamos um serviço público muito melhor qualidade, as pessoas receberiam mais, seriam mais felizes, nós teríamos um ambiente muito melhor. Por que a Escandinávia tem uma situação tão melhor que nós e desenvolveu tanto? Se as pessoas olharem, a Finlândia era um país pobre até 50 anos atrás, a Noruega também o era, a Suécia que tinha uma situação melhor e a Dinamarca, mas os outros não. Por quê? Gestão, planejamento, governança, a sociedade participativa, controle social, tudo foi feito corretamente. Então o cidadão se sente partícipe e aí ele adere com mais, digamos assim, com mais vontade. E o resultado é um lado que é positivo. Então o gestor tem disso, mas claro que ele não vai ser punido por isso. Por isso o agente público, político, a liderança deve ser inspirada, deve perceber que ele também politicamente vai receber bônus por isso. Porque se o governo funciona bem, a pessoa não vai bater palma na rua para o gestor, vai bater palma para o chefe da administração. Então, mas ele não percebe. Ele fica tão preso ali naquele quadradinho dele do dia a dia, do imediatismo, do provincianismo, do paroquial, que ele não imagina com mais largueza. E o resultado qual é? Ele não oferece resultado, se desgasta rapidamente. É verdade. E o senhor falando de inovação, me vieram algumas coisas na cabeça, como, por exemplo, a contratação de startup, Isso. a capacitação em inteligência artificial, que eu até tenho dito em alguns eventos que eu estou rompendo essa barreira pessoal, ministro. Estou começando a me capacitar, né, para o uso das ferramentas. Mas percebo que se a gente não tiver à frente, a coisa não anda. Claro. Né? Já que estamos falando de pessoal, eu vou pular para o nosso tema relacionado à reforma administrativa, né? Que é urgente essa necessidade do Estado para que a gente possa trazer transformações inovadoras, né? Que resultem em produtividade, em eficiência, agregadas à necessária responsabilidade fiscal dos agentes de Estado. Mas o que a gente vê muito nos debates é um foco muito em torno do corte de despesas de pessoal. Né? Talvez esses outros pontos que nós abordamos aqui não estejam nos holofotes. Gostaria de ouvir o senhor um pouco sobre essa PEC. Esse é o grande equívoco, minha cara Kathleen, infelizmente. Quando se fala em reforma do Estado, as pessoas associam imediatamente a redução das despesas. A redução da despesa não pode ser o foco de uma reforma do Estado. A reforma do Estado tem que ter por foco a melhoria dos serviços públicos. A redução da despesa, eventualmente, é uma consequência disso. Na verdade, não é a redução da despesa, é a melhoria da qualidade do gasto. O dinheiro vai continuar sendo gasto, mas tem que ser gasto de maneira melhor. Não é redução, nem corte pessoal, nem redução de projetos. Ao contrário, é torná-los mais efetivos, tornar a administração mais eficiente. Então, esse deve ser sempre o propósito central de uma reforma do Estado. E, infelizmente, especialmente na área dos economistas, uma crítica, mas é um comentário, os economistas, quando falam em reforma do Estado, a primeira coisa que eles falam é em corte. Já cria uma má vontade, porque há uma resistência. É natural a resistência também. Então, nós não podemos falar isso. Eu acho até que, nesse momento, essa discussão sobre uma reforma do Estado está acontecendo no âmbito do Congresso Nacional, capitaneada pelo deputado Pedro Paulo, pelo presidente Hugo Mota, está indo no caminho correto, porque eles não estão falando em cortes. Eles estão falando em aperfeiçoamento da administração, melhoria da qualidade de serviços públicos, desempenho, avaliação de desempenho, que é tão importante. Claro, redução de privilégio, que também tem que acontecer, porque nós temos que ter uma sociedade cada vez mais equitativa. Então, eu acho que há um discurso positivo. Certamente teremos propostas normativas positivas. Não sei se há um ambiente político para isso avançar, mas eu já não participo mais desse mundo político. Agora, o que é importante é que a reforma do Estado, ao contrário das reformas da Previdência, tributária, trabalhista, ela é mais complexa. Por quê? Porque ela não se exaure numa proposta de emenda constitucional ou uma lei ordinária ou complementar. Ela tem de modificar o comportamento da gestão. Esse é o drama, porque quando eu faço uma reforma previdenciária, basta mudar a lei que eu mudei os critérios, já está aplicada. Se eu preciso mudar a lei, a reforma tributária, eu modifico a lei, crio os novos tributos, aplico o regulamento, está aplicada. Na administração, não. Na administração, eu tenho que mudar o comportamento das pessoas. Como é que eu vou induzir o planejamento? Como é que eu vou induzir a governança? Não adianta mudar a lei.
Não é verdade? Porque se mudasse a lei, se bastasse mudar a lei, em 98 nós colocamos o princípio da eficiência no artigo 37. De lá para cá, então, a administração devia ter ficado 100% eficiente. E não ficou. Por quê? Porque a reforma administrativa ela é dinâmica, ela é por camadas, várias etapas. E o mais importante é a sensibilidade, a adesão, a qualificação, o treinamento, que passa por tudo que nós conversamos aqui. Então, acho que é muito importante na reforma do Estado, nós temos a sensibilidade de saber que ela é um processo mais lento. Só que nós, no Brasil, a realizamos por soluços. Tivemos a primeira reforma lá com Getúlio, depois a reforma da Lei 200 do período militar, depois do Fernando Henrique, aí parou. Aí, de Fernando Henrique para cá, já são 30 anos praticamente que não foi feito nada. Tentou-se a PEC 32 no governo passado, que era uma PEC muito mal concebida, que não foi adiante, e agora voltou o tema. Mas a gente não sente ainda, não é? Agora falando mais como cidadão, acompanhando, não sente ainda, vamos dizer, uma adesão plena do Congresso, da sociedade, do próprio Poder Executivo à ideia da reforma. Então, nós temos que quebrar umas barreiras ideológicas, corporativas, para que a reforma, de fato, possa se realizar. E ela não é difícil de fazer, o mundo inteiro já fez. Portugal, que é um país que tinha uma administração pública muito menos sofisticada que a brasileira, realizou uma reforma administrativa profunda e hoje é um exemplo na Europa. Quer dizer, como é que o Brasil não pode fazê-lo? Portugal é muito pequeno, mas países grandes também fizeram, sem dúvida nenhuma. O que fez a Índia, aprimorou, aperfeiçoou muito, claro, cada qual com a sua dificuldade e sua característica. Mas nós temos de colocar no centro da prioridade, no centro da agenda nacional, a melhoria da gestão pública, porque, do contrário, não adianta melhorar a economia, porque não vai ter como escoar a produção, não vai ter operário para trabalhar porque não tem produtividade. Por que não tem? Porque a educação não funciona, não é verdade? Então, tudo é dentro de uma constelação, tudo é linkado. Então, nós temos que ter esse planejamento holístico e a gestão é, a meu juízo, o motor principal que socorra. Quando eu falo em gestão, claro, Sim. critério de governança, com Sim. planejamento, sustentabilidade, tudo junto. O senhor falou uma coisa muito certa no início da nossa conversa, né? Infelizmente, nós temos um olhar ainda muito para o individual, mantendo, né? E a nossa tendência, em razão desse pensamento individual, é manter o corporativismo, manter o pensamento de certas categorias, né? Que querem ainda perpetuar certos privilégios que são incompatíveis hoje com um Estado que se preocupe com a qualidade do gasto. Não há dúvida. Com o mundo moderno, inclusive. Nós temos ainda, não vou citar exemplos, porque não posso, mas nós temos ainda práticas medievais da administração pública brasileira. Então, que não se coadunam com o mundo moderno. Isso eu acho que, inclusive, com o avanço da questão de tecnologia, da inteligência artificial, isso vai ser substituído. Mas, com certeza, com muito trauma e com muitas dificuldades. Mas, certamente, nós vamos avançar nisso. E isso passa para o indivíduo. Eu me recordo, e aí não vou resistir, Bela, me perdoe. O senhor contou uma história em sala de aula que eu gostaria até de saber se o senhor se sente aqui à vontade em compartilhar. Quando o senhor estava ainda como governador, eu acho que o senhor estava fazendo uma visita a certos municípios, passando por uma estrada. Nossa, essa história é incrível. Mas essa história reflete bem, exatamente, não fui eu pessoalmente, era uma pessoa ligada a mim, que visitou no interior. Minas é um estado muito grande, 853 municípios, não é? E com muitos municípios pequenos, municípios de 2, 3 mil habitantes. Temos até o menorzinho de todos, com 850 habitantes, que é o menor do Brasil em população, Serra da Saudade. E esse cidadão, que era um homem político, não era dessa região, então ele não era conhecido. Mas ele estudou o que o governo do estado tinha realizado naquela pequena cidade. E eram muitas obras. E ele foi de carro e chegou, toda cidade interior do Brasil, não só de Minas, tem sempre na entrada da cidade um posto de gasolina, que abastece quem chega e quem sai. E ele parou ali para abastecer o seu veículo e havia um rapaz jovem, que era aquele frentista para abastecer, calado, e ele perguntou, ele já sabia o que tinha acontecido, ele perguntou ao moço, eu queria saber como é que estão as coisas por aqui na cidade, e o menino assim, muito lacônico, sem responder, só murmurando, E aí ele insistiu, mas o governo não tem feito nada aqui, ele, mas como? Não, eu sou, por exemplo, essa estrada asfaltada que passa aqui na porta desse posto, foi o governo estadual que fez recentemente. Foi. Estou vendo ali em cima, naquele morro, ali um conjunto habitacional, também inaugurado há poucos meses atrás, dando habitação e dignidade, não foi feito pelo governo? Foi.
E eu soube que tem uma escola também na cidade, que foi toda reformada, foi colocada moderna também, é verdade. E um posto, não foi um hospital, era um posto de atendimento de saúde, uma UPA completa aqui na cidade, foi verdade. Então o governo fez muita coisa, se eu não está satisfeito, aí o menino se abre, não é interessante? Ele fala, não, eu não estou satisfeito. Aí o moço espanta. Mas por que tanta coisa foi feita? Fez muita coisa sim, mas para mim não fez nada. Porque na cabeça dele, ele não tinha carro para andar na estrada. Ele não ganhou a casa. Ele não é doente para ir no hospital. E já não está em fase escolar para ir na escola. Então ele não sentiu. Então é a falta total do sentimento de solidariedade, que não percebe que tudo isso vai beneficiar a ele também, é claro. Não só a sua, mas a ele diretamente. Uma estrada asfaltada reduz custo de frete, reduz problema de logística, dá mais segurança, e por aí vai. Mas a pessoa não tem a dimensão disso, porque no nosso comportamento, na nossa cultura, nós somos ainda muito egoístas. Não é do tempo de vocês, são muito jovens, mas é do meu tempo, a famosa lei do Gerson, né, que a pessoa queria tirar vantagem, uma propaganda de cigarro tão famosa que aconteceu na década de 70. Não é isso? Na época foi uma grande sensação e muito criticada, porque fala que o brasileiro gosta de tirar vantagem em tudo. Então, isso, infelizmente, ficou essa imagem negativa. Então, isso tem de ser revertido, porque a culpa não é do jovem. Ele não tem culpa nenhuma, ele reflete a sociedade, reflete a comunidade. Então, o que precisa ter? Educação, não educação formal, só a instrução que tem de ter também. Ele tem que ter uma educação cívica, no sentido amplo da palavra, para perceber o quê? Que ele está inserido na sociedade. Com que tristeza nós não vemos, Kathleen, especialmente nas grandes cidades, nas periferias, as pessoas destruindo escolas públicas. Quer dizer, um patrimônio arrebentar a escola. Não é? Nos países desenvolvidos e que estão mais consolidados, por exemplo, o Japão, a escola é quase um templo. Não é? Tem que ser protegido, sacrossanto, ali que as pessoas se formam. E no Brasil é muito comum assalto, depredação. É uma tristeza. Isso, volto a dizer, não é culpa do indivíduo. É uma culpa coletiva nossa que nós temos de reformar com um processo gradual. E esse pensamento vai perpetuando, né? Sim. Voltando para as contratações, ministro, e ainda já para o nosso final, infelizmente, mas tem uma pergunta. Eu gostaria de falar de futuro, né? Olhando para esse futuro, quais são os principais desafios que o senhor identifica, acredita que nós precisaríamos superar e aprimorar nas contratações, né? Falando de regulamentação, capacitação, governança, né? Para que essa lei ela cumpra efetivamente o seu propósito e a gente alcance melhores resultados. Isabela, eu acho que o desafio maior é o planejamento. Eu acho que o planejamento, englobando na sua grande linha a governança, por quê? Se nós não tivermos planejamento, a lei não vai funcionar. Ela vai funcionar, claro, no dia a dia das compras, aquilo vai ficar uma coisa, digamos assim, rotineira, uma coisa feita no piloto automático, reativa, no piloto automático. Mas uma compra bem concebida, para modificar aquela realidade, que vai significar uma mudança de patamar daquela administração pública, depende de planejamento. Não é verdade? E o planejamento, infelizmente, como não é prioridade, porque nós somos imediatistas, ele acaba sendo postergado. Então, eu acho que o grande esforço que o tribunal tem feito isso com muito empenho é mostrar o seguinte: tem de haver planejamento, tem de haver planejamento, tem de haver governança, nós temos que qualificar as pessoas. Então, eu acho que esse é o desafio maior. Menos até que a jurisprudência, a questão relativa formal, aos procedimentos, aos ritos, aos novos modelos que foram aplicados e que estão já sendo implementados, como, por exemplo, que é uma área que interessa muito a questão da sustentabilidade, que é a licitação realizada mediante para uma contratação integrada. Esse talvez seja uma das grandes highlights da lei. A contratação integrada como uma nova forma, especialmente para obras, para a entrega objetiva e a tempo de um complexo de atividades ao poder público realizado sob o poder privado, sob fiscalização só do poder público, mas de maneira mais barata e mais rápida. Inclusive, depois, eventualmente, até o setor privado gerenciando aquela atividade. Ele entrega e administra. Então, essas modificações são todas importantíssimas. Mas, insisto, o importante é termos cultura de planejamento, com governança e qualificação dos gestores. Acho que estamos evoluindo positivamente. Concordo que eu sou otimista, sempre fui. Então, acho que já há boa sinalização nesse sentido, já há uma adesão grande à lei. Não é? Então, percebe-se, eu converso muito com os municípios, faço muita palestra com os gestores, que nós já evoluímos e o medo, que era muito grande no início, já se reduziu bastante. Isso é ótimo.
Professor, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, que para nós muito mais do que uma entrevista, é uma aula, mas para quem nos assiste, né, fica aquele gostinho de quero mais. O senhor pode olhar na nossa câmera da verdade e deixar um recado para o nosso gestor? Claro, com muito gosto. Aquele que nos acompanha aqui nesse belíssimo canal de informações, de notícias, mas mais do que isso, um canal de esperança. Por que um canal de esperança? Porque nós debatemos aqui, não só nessa minha conversa, mas nas outras 49 que tivemos para trás e outras tantas que teremos pela frente, temas que são tão importantes para o Brasil, focados na sustentabilidade, que é um conceito amplo, felizmente, um conceito moderno, um conceito odierno, um conceito que faz a verdadeira mudança da sociedade e da economia. Então, eu fico muito feliz de participar e acho, não é, sou um pouco suspeito para dizer, que a lei de licitação e contrato administrativo, junto com a LINDB, foram leis que permitiram a modificação desse nosso patamar. E, em razão disso, nós tivemos outras tantas leis, estamos tendo ainda outras. Estamos agora debatendo no Congresso, eu acompanho, Isabela e Kathleen, a nova lei que vai substituir a lei do contrato das concessões e das PPPs, já com o mesmo perfil, o mesmo enfoque. O marco que foi aprovado recentemente do saneamento, das ferrovias, hoje se discute o marco dos portos, são todas essas leis dentro desses novos critérios. Mas, digo, não basta a lei, nós temos de mudar de fato o nosso espírito. E para isso, solidariedade, aonde a sustentabilidade é um dos elementos mais importantes. Parabéns a ambas por manterem de maneira tão vívida esse canal que dá tanta esperança e informações precisas a tantas e tantos. Obrigada, professor. Que honra, que alegria tê-lo aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, chegamos ao fim. Terminamos o 50º episódio. O professor já se comprometeu conosco, vai estar no 100º, vai estar no 60º, enfim. Como é bom ouvir um gestor com tamanha experiência e que pode agregar ao nosso conhecimento. Você não pode deixar de estar conosco, assistindo o nosso canal e contribuindo para que a gente possa estar sempre aperfeiçoando os temas que podem ser trazidos aqui para discussão. Então, entre em contato conosco por meio das nossas redes sociais para que você nos dê sugestões de quais os temas que querem trazer para que a gente possa convidar profissionais gabaritados do nível do professor Anastasia para que a gente possa discutir gestão pública aqui. Professor, gratidão, namastê, a gente se vê numa próxima, se Deus quiser, de sala de aula, Belinha, vamos em frente. E para você que continua nos assistindo, um beijo e tchau, tchau. Critério sustentável. Oferecimento. GPS.